Salve, salve condomínios! Bem-vindo ao Sindicast de hoje. Hoje para falar sobre um tema que está aparecendo muito na mídia, porque felizmente o judiciário vem aprovando decisões a favor dos condomínios, a meu ver, que é a expulsão do condômino antissocial. Vamos falar um pouquinho de antissocialidade e da possibilidade ou não de expulsão, se tem base legal, qual que é o fundamento jurídico utilizado. E para falar disso, a gente trouxe um expert, que é o Dr. Fernando Alvarenga. Para quem ainda não conhece, daqui a pouco ele vai se apresentar. Vamos falar também da nossa parceria mais nova com a Aspro. A Mônica vai se apresentar, vai apresentar para vocês a Aspro. Para quem ainda não conhece, vai passar o site. Enfim, vocês vão conhecer mais uma instituição que está alavancando os conteúdos e as soluções em prol dos condomínios e do desenvolvimento do universo. Eu falo do universo condominial porque o mercado, a gente fala só daqueles players. E, na verdade, tanto a Aspro quanto o Sindiflix visam a profissionalização do universo como um todo. Afinal, hoje a gente não precisa só do síndico profissional. A gente precisa do conselho profissional, a gente precisa do subsíndico profissional, do advogado, óbvio, condominialista, e dos moradores que saibam viver em condomínios. E é por isso que a missão do Sindiflix e a missão da Aspro convergem. Então, Mônica, Dr. Fernando, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em participar do Sindicast de hoje. É uma honra firmar essa parceria com vocês e tenho certeza que vai ser um grande sucesso para o universo condominial, para o Sindiflix e para a Aspro. Primeiramente, vou pedir para você, Mônica, se apresentar, como que você veio para esse mercado condominial, né? O que você faz e também o que você faz na Aspro. Quem é a Aspro? Fala um pouquinho para a gente disso tudo, conta esse histórico. Olá, Amanda. Eu agradeço muitíssimo pelo convite, me sinto muito honrada. Eu sou uma síndica externa ou a profissional. Eu iniciei a minha carreira como uma síndica orgânica, a partir da saída de uma síndica que morava no meu condomínio. Ela permaneceu como síndica durante muito tempo, ela acabou se mudando do condomínio, me fez o convite e eu digo que de forma muito ingênua acabei aceitando. E eu trabalhava como gestora comercial e financeira, né? Trabalhei em algumas instituições bancárias e também em seguradoras. Eu fazia gestão de carteira, de investimentos também. Então, naquele momento, eu achei que seria fácil. Uma mulher do business financeiro. Ai, que tudo, que empoderada, gente. Sim, aí é lógico, né, que nesse universo não é apenas a gestão financeira que conta, né? São as ocorrências diversas, as emergências, né? Todas as situações que você não espera, elas às vezes acontecem todas ao mesmo tempo, inclusive. E nesse momento eu percebi que eu precisava me especializar. Eu comecei a estudar muito e participei de várias palestras, de vários cursos. Acabei tomando uma paixão imensa que virou amor depois, né? E pelo meio condominial. E eu abandonei a minha outra carreira, né? E me tornei uma síndica externa. Hoje eu tenho a minha empresa de gestão, administro alguns condomínios. E a Aspro, né, que é a Associação dos Síndicos, tanto orgânicos quanto profissionais do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, acabou aparecendo na minha vida. Eu entrei como uma associada normal, em uma assembleia me tornei a secretária da Aspro e hoje hoje eu sou, né, a presidente, porque eu fui eleita, né, na última assembleia, com muito amor, com muita paixão pela associação e em prol, né, do meio. Então, hoje na Aspro nós auxiliamos os síndicos e buscamos também bons prestadores para esse auxílio ao meio mesmo, né, como você falou. E é só o começo de uma história muito maravilhosa, né? Eu acho que Aspro, a minha empresa, e agora, né, unida ao Sindiflix, eu acho que a gente tem muita coisa boa para mostrar. Sem dúvida alguma. Seja bem-vinda para iniciar uma longa jornada conosco aí de mãos dadas. E
Doutor Fernando Alvarenga, gente, o advogado com o riso mais fácil que eu conheço. Muito gente boa. Aquele advogado que você quer sentar no bar e tomar uma cerveja, é ele. Ele e a Jennifer, porque tem advogado que é difícil, vamos combinar? A nossa categoria é um pouco, tá cada vez mais difícil, tá brigona, tá briguenta, já vem pro embate, já vem, né? E o doutor Fernando se diferencia. Vocês vão sentir aqui no decorrer do nosso bate-papo de hoje, ele já tá rindo, cara. Ele é muito maravilhoso, ele é muito maravilhoso. Fernando, se apresenta aí pro nosso pessoal. Mano. Você fica elogiando assim, né? Vai que o pessoal acredita em você, entendeu? Esse é o risco. Mas então, eu tô nessa área condominial, né? Meu nome é Fernando Alvarenga, eu sou advogado, né? Já me formei há um tempinho, já estou com minhas entradas cada vez mais aumentando aqui. É o estresse dos condemônios, É certeza, o estresse. certeza. A Jennifer disse que meu cabelo tá ficando mais branco mais rápido. Aproveita e manda um beijo pra Jennifer, que a gente tá falando dela e ainda não soltou uma declaração de amor. É verdade. Amor, te amo, tá? Todo mundo manda beijo pra Jennifer, porque ela é mundo, sensacional. É da nossa área também, uma advogada tributarista, né? Exatamente. Baita advogada. De estresse por estresse, eu acho que ela é mais estressada que eu até. A gente sempre é, eu acho. Eu acho que nós sempre somos. As mulheres, já diz o testamento antigo da Bíblia. Eu sempre me refiro a ele, porque ali você vê que a mulher ela tem um ziriguidum. Mas, enfim, fala pra gente aí de você. Bom, eu advogo já, me formei em 2006. Desde 2007 eu advogo. Nessa área condominial, eu entrei depois, né? Então, no início da minha carreira, eu trabalhei muito na parte empresarial e imobiliária. Comecei a abrir um escritório, prospectar novamente, e nisso apareceram algumas oportunidades dentro do mercado condominial. Tinha um síndico que estava desesperado, coitado, com uma situação, e estava precisando de ajuda, daí ele contou mais ou menos o que ele estava querendo fazer. Eu conversei com ele, olha, né, pelo que você está me falando, dá para resolver assim, assim, assado. Ah, mas o outro falou para mim que eu tenho que entrar com uma ação, tal, isso aquilo para fazer e acontecer. Eu falei, você pode, mas se você for no cartório, falar isso, aquilo, e assinar alguma coisa nesse sentido, você vai já conseguir resolver seu problema, né? Problema de ata, registro, umas coisas e tal. Daí ele falou, eu falei, Daí foi, resolveu, ficou muito feliz, voltou, falou comigo. Deu certo? Deu certo. Perguntou se eu não queria trabalhar com isso. Falei, legal, né? Bacana, uma área nova. Já entendo um pouco de imobiliário, essa parte registral eu já conheço. E comecei a ver, né? Muito do que a gente usa, né? Eu não gosto de falar que condomínio é empresa. Mas tem muita coisa que a gente usa parecido com isso, né? Na parte contratual, essas análises do diligence, parte toda consultiva, né? É muito similar com as particularidades. Então, comecei a verificar o que tinha de similaridade, né? Trazer esse conhecimento que já era na formação do condomínio. Quando a gente faz incorporação, você acaba surgindo o condomínio, né? Você tem aquele entendimento de como ele se forma. E hoje faço meia culpa, que eu sei que muita convenção que vem feita é ruim demais, eu sei. Então, a vivência vai melhorando a gente. Mas, naquele momento, eu notei que era algo bacana e também teria uma oportunidade de um pouco mais de contato. Acho que a área condominial ela é um pouco menos contenciosa, a gente vai menos para o judiciário. Hoje em dia está um pouco tendo mais acesso ao judiciário, mas muita coisa a gente consegue resolver extrajudicialmente. Isso é bacana para o advogado, porque Sim. No judiciário a gente fica um pouco estressado com a questão. A gente não Tá controla, difícil. né, o fim da coisa ali, né? As situações são muito marcantes para a gente, são muito nítidas. Você não tem um acompanhamento, igual a gente que está no dia a dia, ter esse acompanhamento, tem uma decisão que você acaba tomando um pouco mais de pessoalidade nela, porque você parece que não enxergaram o seu ponto de vista. E, às vezes, né, o juiz tem aquela carga de trabalho, o escrevente e tudo mais. Enfim, comecei a gostar demais da área, então isso aí a gente mudou para São José, deve ter uns 7 anos, então, uns 7, 6 anos aí dentro dessa área. Tenho tido muito, acho, sucesso relevante, assim, dentro... A gente é notório. Do setor ali, clientes, né? Obviamente que não é sempre que você não vai agradar todo mundo, mas tem uma base bacana. Eu acho que é importante isso que a gente traz de profissionalização do advogado condominista também, né? Porque a gente fala do síndico profissional, mas o advogado também vai cada vez mais se especializando, porque esse mercado condominial, ele é muito rico, ele tem algumas tecnicalidades que a gente tem que trazer,
né? Não é uma discussão que às vezes era um pouco mais rasa ou no sentido de não entender tanto esse aprofundamento. Eu acho que hoje, e é legal que eu peguei essa fase, eu vejo São José, né? Tem muito nas comissões, principalmente na OAB, a gente traz muita gente, muito advogado querendo estudar, querendo aprender, querendo trazer esse viés técnico para a parte consultiva, né? Não ficar só no achismo, só a Assembleia resolve tudo. Então, eu acho que é importante e é bacana quando a gente traz isso e é ouvido e tem um feedback positivo, né? Conseguir ajudar o síndico. Então, é assim que eu entrei nessa área, né? Já trazendo um pouco da minha bagagem, especializações, mediação, tal, e comecei a fluir desse modo. E tá indo para muito longe, porque ainda tem muito caminho aqui que a gente vai trilhar junto com a Aspro. E eu queria que vocês, não sei quem dos dois, é até importante trazer também a tua relação com a Aspro, Fernando, para o pessoal entender. E o que a Aspro faz? Qual que é a missão dela? Qual que é o objetivo dela? Enfim, como que ela trabalha? O que ela proporciona? Quem que é o público dela? Sim. Eu comecei na Aspro, não foi desde o início, né? Surgiu a Aspro, haviam montado a associação. Depois de um tempo, a presidente da época me procurou, a Elaine, perguntar se eu queria participar, verificar o que podia ajudar, porque eles tinham um estatuto. Então, eu entrei mais ou menos para revisar o estatuto. Foi meio que assim que surgiu. Então, ela me trouxe, eu dei alguns apontamentos, algumas sugestões, né? Fiz toda uma revisão, acompanhei, por ser uma associação. A gente já trabalha um pouco com isso dentro da parte condominial. Você sabe que a gente atende muito loteamento, então tem as associações. Então, acaba pegando um pouco desse conhecimento que é utilizado também para associações profissionais. Revis, analisei, verifiquei, comecei a conversar com a Elaine, explicar um pouco do serviço. Me coloquei à disposição, né? Como sempre, né? A gente faz um trabalho, se coloca à disposição, explica o que pode ser feito. A partir daí, ela falou que seria interessante. Pô, seria muito legal ter um jurídico, alguma coisa aqui, acompanhada, aquele suporte, porque é importante, né? Com certeza. De verdade, advogado, eu sempre falo para todo mundo, gente, se você não me quiser como advogado, não tem problema. Mas tenha um advogado. É isso mesmo. Entendeu? Procure alguém que vai satisfazer, vai te atender, você vai ficar feliz. Não precisa ser eu, pode ser qualquer um que seja, né, gabaritado, alguma coisa assim. Não gabaritado, mas que consiga trazer segurança e confiança, de conhecimento e de atuação. É isso. E tem muita gente no mercado, né? Não vou querer pegar todos os clientes do mundo. A Amanda, tem por exemplo. Para todo mundo, Exatamente. Então, me coloquei à disposição, ela gostou. A gente pensou nessa possibilidade, fez um formato, porque o que acontece na Aspro? O objeto social deles, a finalidade, é voltada para os síndicos, né? Então, eu não vou conseguir, por exemplo, sempre tem aquela confusão de síndico, condomínio. Expliquei, olha, Anne, aqui a gente pode tentar instruir o síndico, tirar alguma dúvida que ele tenha. Né? Tem muita perseguição a síndico, às vezes tem alguma coisa que eles sofrem. Então, às vezes, a gente tirar essa dúvida do síndico. Né? O que ele pode fazer como síndico? Não dá para atender o condomínio dele, por óbvio, né? Imagina, você atender um síndico para ficar... Enfim. Então, a ideia dessa orientação jurídica foi nesse sentido, tentar trazer, de alguma forma, conhecimento para os síndicos poderem se posicionar. Não só para se defender, mas poder trazer um serviço... Ele prestar um serviço melhor para aquele condomínio. Né? Que obrigações que você tem. A gente sempre fala de obrigação, responsabilidade, às vezes fica meio genérico. Quem sabe trazer na prática? Vamos fazer, então, uma oficina aqui para a gente conversar disso, um workshop, fazer uma reunião. Vamos tratar do assunto, não só do que você tem que ser respeitado, não só dos seus direitos como síndico, mas dos seus deveres como síndico, para que você tenha síndicos melhores. Né? Porque isso vai trazer muito mais confiança de moradores no mercado, na sindicatura como um todo. E essa confiança vai se transformar em respeito. Né? Quando você confia em alguém, geralmente você costuma respeitar, você tem mais respeito pela pessoa. Então, a ideia dessa orientação jurídica, que havia sido solicitado para mim na época, também foi nesses moldes. Né? Então, para os associados, a gente poder conversar e tentar instruir. Dar um direcionamento. Exato. Como se fosse treinar, vamos dizer assim, o pessoal para... Vamos ser um síndico correto. Esse suporte é de extrema importância, com certeza. Mas, Mônica, apresente aí as soluções, né? A missão da Aspro. A Aspro, ela busca informar o síndico, aperfeiçoar o síndico, trazer uma postura ética e mais profissional,
e que traga mais respeito para o meio condominial também. Então, além dessa postura que nós tentamos transmitir para o síndico, nós também temos a missão do bem-estar, de trazer melhorias Social, e né? benefícios, né? Sim. E aí nós oferecemos alguns descontos, alguns benefícios, melhorias relacionadas a descontos em serviços, em produtos. E o associado, né, que faz parte do nosso grupo, consegue, né, provando que é um associado da Aspro, ele consegue muitos benefícios. Então, hoje a gente tem desconto para clínica de otorrinolaringologia em consulta, né? Tem assistência ao PET. Nós temos uma profissional da área que visita os condomínios e ela pode fazer um valor diferenciado, não só para o síndico, mas também para o condomínio desses síndicos que são associados. Legal. Descontos em vacinas. Nós temos uma parceria com uma clínica de odontologia e ortodontia e pretendemos crescer mais, né? A gente fechou uma parceria muito boa com a Telha Norte, que oferece um desconto fantástico para os condomínios, né? Quando a gente fala para o síndico, é direto para o CPF do síndico? Não, né? Quando ele faz alguma compra para qualquer condomínio que esteja atrelado, né, no guarda-chuva daquele síndico, ele consegue descontos muito bons e parcelamento, inclusive, né? Então, é tudo isso que nós tentamos mostrar que existe realmente uma boa vantagem em se associar à Aspro, além do que, né, pela formação, pelo estatuto mesmo, existe toda a legalidade de procedimentos, né? Então, se houver a necessidade de se impetrar alguma ação, através da Aspro, esses associados conseguem também exercer o seu direito. Muito bom, muito bom. Temos que pensar muito na situação do amigo da corte. Ela foi falando aqui, Fernanda, depois vamos falar disso, porque tem muita coisa que dá para a gente participar a título jurídico como associação. Eu já tentei fazer isso junto a outras associações, nunca foi para frente, até por isso que eu acabei me afastando do amigo da corte, o amigo escure, né? Que dá para a gente acompanhar e dar a nossa opinião enquanto associação em alguns processos, e a gente pode viabilizar isso, que eu acho que vai ser de extrema relevância para o mercado, né? Não uma associação de advogados, mas uma associação que visa os síndicos, dando a sua opinião como administrador, o que é bem diferente. Vamos falar disso. E agora, além de todos os benefícios que a Mônica falou, o associado da Aspro, com muito prazer, muita satisfação, muita honra, vai ter também acesso ao conteúdo da plataforma Sindiflix, todo o conteúdo que se dá na assinatura mensal. Para quem já nos conhece, www.sindiflix.com.br, por uma assinatura de R$19,90 ao mês, você tem acesso a inúmeros conteúdos, a inúmeras videoaulas sobre assembleias, sobre PET, né? Temos as maratonas de síndicos com muitos advogados, inclusive. Temos também conteúdo de síndico para síndico, contratos que vocês costumam usar. É só acessar no www.sindiflix.com.br para quem quer, que é da área que queira fazer, né, algo direto com o Sindiflix, ou associe-se à Aspro, e os associados da Aspro vão ter acesso ao nosso conteúdo. E agora a gente tem também o Sindiflix Plus, que acaba dando acesso a todos que vierem pela Aspro, que é o quê? Desconto em todos os pacotes da Azul Viagens, ou seja, aéreo, hospedagem, locação de carro. Nós temos 10% de desconto porque nós fechamos esse benefício para os nossos assinantes junto à Azul Viagens. E está chegando aí Costa do Sauípe, Rio Quente, nem vou falar, mas a gente visa o sucesso dos síndicos. E para ter sucesso, você precisa de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Então, não é só se capacitar, é ter a cabeça no lugar para lidar com esses bandos de doido que estão morando em condomínio, né? Não é nem bom chamar de doido, porque quando a gente diz que tem, né, uma doença, uma debilidade, isso acaba que traz vantagem para a pessoa, porque ela vai ter algumas atenuantes dado o estado psicológico dela. Mas a gente fala mesmo de forma jocosa. E aí, qual que é para se associar, como que faz? www.aspro.com.br/associe-se. Tem o hífen e o C, né, no associe-se. Muito bom, gente. Então, olha, vejam lá o conteúdo. E agora a gente vai entrar aqui
no tema que nos foi solicitado aí pelos nossos assinantes, que é o tema do condômino antissocial, né? Fernando, eles pediram porque tem aparecido muito nas mídias a possibilidade cada vez mais frequente da expulsão do condômino antissocial. Então, acho que a primeira pergunta é assim, como introduzir esse tema para quem está nos assistindo, né? O que você traz de conhecimento sobre essa base jurídica que você tem e as peripécias do dia a dia do condômino antissocial? Bom, Amanda, eu acho que a gente tem que iniciar já fazendo uma definição, conceito aí do que é o condômino antissocial, né? Boa. Condômino a gente já sabe quem é. Proprietário, condomínio. Que tem gente que não sabe, né? Tem o titular. Hã? Tem gente que não sabe, acha que inquilino é condômino. Não, Então, desde já é bom apontar. O titular de direitos, quem tem o Isso. domínio. A gente fala domínio é aquele que está na matrícula do imóvel, né? A diferenciação é mais De quem está jurídica, na mas posse, basicamente, por favor, gente, inquilino não é condômino, né? É. É morador, tem que ser respeitado, como qualquer pessoa tem que ser Isso. respeitada, tem os seus direitos, mas condômino, propriamente dito, ele não vai ser. E o antissocial, né? O que é o antissocial? Vamos lá. Uma conduta que agrida. Eu vou falar o que não é o antissocial, né? Nesse jurídico. Eu já comentei com a Mônica uma vez. Num condomínio que eu atendo, uma antiga síndica, por exemplo, tinha um morador que ele usava o elevador e ele não conversava muito com as pessoas, não perguntava como é que está o clima, não falava que estava quente ou frio, nem nada. Não dava oi, essas coisas. E essa síndica notificou esse morador por conduta antissocial. Olha só. Tanta coisa, né? Esse não é o condômino antissocial. Não é, isso mesmo. Até poderia, né? Mas, pô, não é. Juridicamente falando, gente, não é esse o condômino antissocial. Não é essa conduta antissocial que a gente está querendo vedar aqui, né? Querer combater aqui. Uma coisa é a falta de educação, né? Exato. Que vem do berço, tá certo. É um pouco diferente, isso aí não dá para punir ainda, não sei como é que, mas Ainda. enfim, por enquanto não, tá? Então a gente pensa muito no condômino antissocial, nessa conduta do antissocial, como aquele que viola, né? Quem reiteradamente, não é uma vez só, não é um caso único, Perfeito. mas é aquele que reiteradamente viola as obrigações e a disciplina interna daquele local. Isso daí vai transformar nessa conduta antissocial, esse comportamento antissocial que o Código Civil traz no 1337, parágrafo único, se eu não estou enganado, Isso mesmo. traz essa vedação e essa proibição, né, desse comportamento, mais a penalidade que ele traz ali é uma multa, né? Então ele vai falar, olha, essa conduta antissocial, que é o quê? Essa reiteração de um comportamento inadequado. Comportamento inadequado qual? Por violação de regras internas. Então não é qualquer comportamento, tem que violar alguma regra interna. Havendo essa reiteração, você pode ser classificado como um condômino antissocial. E isso é automático ter uma multa? Não. Vai ter que ser analisado, vai ter que verificar o que está ocorrendo, vai ter que ser deliberado sobre isso. Muito bom. Então, o condômino antissocial, a gente visa combater, é esse que reiteradamente, mais de uma vez, várias vezes, traz esse tipo de comportamento. E aquela situação, né, Amanda? Não é eu falar que alguém é antissocial, a gente tem que demonstrar sempre, Boa. né? Ou seja, por isso que a gente fala tanto, mas tanto para síndico, que precisa registrar tudo. Perfeito. Não adianta a pessoa fazer tudo errado. Usa a churrasqueira, larga sujo, faz barulho, faz isso. O que o síndico vai e faz? Porque ele é uma pessoa que tem bom coração, muitas vezes, né? Nada. Então, conversa. Olha, não faz isso. Não tem registro. Não está registrado. Sabe? Então, um toque. Eu sempre dou esse toque pro pessoal. Gente, por mais que você converse com o morador, por mais que você converse com o condômino, vai lá, fala para ele, olha, não vamos fazer mais isso, vamos tentar, mas envia depois, formaliza. Conforme conversado, né? Ficou verbalmente advertido, se for o caso, que essa ocorrência a gente pede que não aconteça mais, ou, melhor ainda, faz advertência por escrito já, direto, e pronto. Vamos documentar. Porque senão depois você chegar e falar, não, mas ele nunca fez, ele sempre dá esse problema. Legal. Cadê? Onde está escrito isso? Isso mesmo. Ah, mas não tem.
aí começa do zero, né? Ele já tumultuado, eu digo muito isso, Fernando. Sofro desse mal também, né? Todo mundo. É isso. Mas eu acho que vale a pena a gente ler o artigo. Prepara aí o artigo pra gente, né? Para que eles tenham acesso à legalidade, né? A lei, ela traz exatamente o que o doutor Fernando falou sobre a Você vai ficar realmente me chamando de Dr. Fernando. Ai, mas é porque, gente, o povo que tá em casa, assim, ó, essa ilustre presença aqui. Fê, como Pronto, eu falo, eu vou te chamar de Amanda, do mesmo jeito. Ô, Fê, fala pra eles da lei e vocês vão perceber isso que o Fernando tocou, que é a questão da multa e do comportamento, que não fala da expulsão, que a gente vai falar daqui a pouco, com base na jurisprudência, a gente vai trazer aqui alguns casos, né? Isso. Vai aí, Fê. Vamos lá. Código Civil, gente. Código Civil, para quem não sabe, é a Lei Federal 10.406 de 2002, tá? Então, ele tem vários artigos, mais de 2.000 artigos. É bastante coisa. O pessoal acha que advogado não faz nada, né? Só tem que decorar 2.000, às vezes, para saber onde que tá tudo. Isso de uma lei, né? Pô, mas tudo bem. Vamos lá. Então, condômino antissocial. Vamos tratar desse tema aqui. É o 1337, parágrafo único. O que fala o parágrafo único? O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo, né, 10 vezes, do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até posterior, né, deliberação da Assembleia. Muito bom, muito bom. Então, a gente tem essa aplicação da multa, né, que depois vai ser validada numa Assembleia. Isso. E gerar a incompatibilidade de convivência, né? Mônica, uma das coisas que a gente tem visto muito acontecer na televisão mesmo, né, na mídia em si, são situações de agressões. Agressões a síndicos, inclusive, agressões a moradores. E eu queria ouvir de você sobre antissocialidade como síndica. O que você tem vivido ou visto, né, no seu dia a dia? Hoje, eu lido com situações de agressividade verbal. Mas eu acho muito importante colocar aqui também que a tratativa de comunicação não violenta, estudar neurolinguística, fazer algum estudo relacionado à mediação e conciliação, ajudam muito a pessoa do síndico. Né? É importante que ele lance mão de várias ferramentas para evitar conflitos. Né? E a conversa, né, a fala é muito importante. Porque nesse movimento, né, nesse diálogo ou discussão, se ele dominar a conversação, ele minimiza os riscos, né? Perfeito. A possibilidade dele sofrer uma agressão. Eu passei, né, por uma situação de extrema violência, fui auxiliada, né, no meio de uma assembleia por vários moradores que me socorreram, porque eu realmente quase apanhei em uma assembleia. Por várias situações que se repetiam, né, com relação a uma unidade. E o morador, né, realmente achava que todos da família podiam agir da maneira que lhes conviesse. Né? Então, as crianças poderiam brincar do jeito que quisessem, bater bola no horário que quisessem. Correr pela garagem, né, pelo estacionamento. Oferecer risco para si e para outras pessoas, né? E nesse momento, né, nessa noite, inclusive, vários moradores começaram a relatar para aquela família o que acontecia. Né? Não adiantou. Não se resolveu. Naquela noite, nada ficou resolvido, outras situações aconteceram. Então, aconteceram várias notificações, multas, e depois de um tempo, essa família acabou se mudando do condomínio. Foi uma situação muito difícil para mim naquele momento, porque o perfil do condômino antissocial é normalmente de uma pessoa que não quer escutar. E ela não quer mudar o seu posicionamento. Então, é preciso mesmo ter muito esclarecimento, ter muita paciência e é preciso tomar muito cuidado. Né? A escutativa, ela está cada vez
diminuindo, né, na vida social moderna e dinâmica como é. E eu acredito que... O que você sentiu nesse momento aí de agressão, né? Qual é o sentimento que vem a você e que você queira dar como dica para quem já foi agredido e às vezes se sente impune, né? Se sente mal. A gente entrevistou aqui, Mônica, até relembrando para quem quiser assistir, a gente entrevistou o Carlos Eduardo, que acredito até que foi de São José dos Campos que ocorreu o fato em que ele foi agredido pelo pai das crianças que estava... Eu acho que foi São José dos Campos, porque quem trouxe ele foi o Marcelo Duarte. E ele foi agredido massivamente, assim. Foi uma coisa muito brusca. Foi uma tentativa de homicídio aquilo. Pelo pai das crianças que ele, para proteger, tirou do estacionamento, deixou sentado na cadeirinha na frente da portaria e pediu para o pai descer para a proteção dessas crianças. Esse pai desceu e o agrediu com chutes, com pontapés, com pedra, jogou pedra na cabeça dele. Quando ele deu essa entrevista pra gente, aos prantos, porque ele ainda sentia a dor da agressividade, né? Como é que você se sente ali, que ele achava que ele fosse morrer. E quem o salvou foi, acho que o porteiro ou o zelador. Que precisou intervir na situação. E a agressividade verbal, ela também bate na gente e aquilo fica alimentando, né? Será que eu sou isso, né? Como que é? As duas são terríveis. Eu passei pelas duas, né? Porque o condômino me chamava de louca no meio da assembleia, né? E também era por causa do filho dele, né? Que tudo aconteceu. E eu fiquei com as duas imagens na cabeça, né? Além de eu quase apanhar, né? De uma pessoa enorme, eu sofri humilhação, né? Foi muito ruim. Sempre se aprende alguma coisa. Eu aprendi a dar o primeiro aviso, né? Fazer a primeira notificação verbal ou por WhatsApp. Bom compartilhar isso. E depois que você já entende o comportamento daquele condômino, né? No caso do que aconteceu comigo, eu não falei mais, não tentei mais conversar. Era notificação. E com as crianças eu tentei uma vez apenas conversar. E é muito interessante, né? Que existe um outro lado dessa história, né? Você agrediu, né, o meu filho, você assustou o meu filho, né? E normalmente isso não acontece, mas nunca mais, em situação alguma, eu me dirijo a qualquer criança. E esse é uma dica muito relevante, sim, né? Sim. Ainda mais quando não tem testemunha. Nunca mais. E, inclusive, naquelas situações, né, existe uma parte do muro no condomínio um pouco mais baixa e tem cerca elétrica no condomínio e tem, né, um banco com uma floreira. E o menino subia no banco, subia na floreira e depois ele escalava o muro. Então, e ficava sozinho, né, também no condomínio. Então, nós tínhamos a preocupação com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, por um menor estar, né, abaixo de 12 anos, estar sozinho na área comum e estar se expondo ao risco. Sim. E mesmo quando nós falávamos, né, nós estávamos errados, né? Ninguém podia falar, né? Inclusive ele falou isso na assembleia, que ninguém podia nem olhar para o filho dele, né? Então essa lição eu aprendi e eu deixo essa dica aqui: não se dirijam às crianças, avisem a babá, a secretária do lar, chamem os pais, mas evitem, né, esse contato, esse diálogo direto para que vocês não tenham o mesmo problema que eu tive. Sim. Né? E mesmo com um adulto, a partir do momento que você entendeu que você não consegue um diálogo com esse adulto, registre, notifique, multe, continue notificando, registrando. Para você se proteger e faça o boletim de ocorrência sempre que você precisar. A gente viu aí, Fernando, na mídia esses dias, a gente teve a condômina que de biquíni, estava andando de faca, né? Faca no biquíni, estava com uma faca aqui e um facão na mão andando pelo condomínio. Foi super comentada a decisão. Temos outras decisões aí. E como que está a jurisprudência no tocante à expulsão do condômino antissocial? Então, Amanda,
existe a possibilidade no judiciário isso acontecer, né? Óbvio que a gente já sabe disso, tem notícias e tudo mais. O que é importante pensar e saber é que, como a gente já falou no início, o antissocial é essa reiteração, né? Então, você tem que ter várias condutas acontecendo para o judiciário poder balizar, porque o código não determina a expulsão, né? A gente leu o artigo agora há pouco, ele não Isso fala que mesmo. vai ser expulso. Cabe a expulsão. Cabe multa. É. Então, o judiciário ele é acionado para tratar de uma situação que não está prevista ali inicialmente. E o que tem que haver nisso? É a prova, né? Então, como é que eu provo essa necessidade de expulsar alguém? Porque é muito grave. Quando a gente pensa em direito de propriedade, função social, acompanha também esse direito de propriedade, a gente tem que parar e pensar, eu vou afetar um direito que é muito importante. Não é absoluto. Todos os direitos, né, possuem aí restrições, a gente pode fazer uma ponderação entre eles. Mas ele é muito forte, principalmente porque está na Constituição, né, fundamental. Então, o judiciário, quando analisa, a primeira coisa que ele precisa verificar é essa conduta, é o nível de desacordo e o nível de incompatibilidade que a presença das pessoas ali está gerando. Então, há decisões, só que precisa ser documentado. Como a gente falou, não adianta você achar ruim que a pessoa fez barulho um dia ou que ela falou mal de alguém e já vai querer expulsão. Isso não vai ocorrer, muito provavelmente não vai ocorrer. Não temos casos assim, pelo menos eu não vi nenhum caso assim de situação que chegou no judiciário por uma única conduta, independentemente da gravidade dela, e gerou uma expulsão. Uma a gente multa, né? Não expulsa. Exata, porque não tem nem a reiteração ainda. A gente não está nem falando de antissocial, né? Isso. Então, quando chega no judiciário, assim, são várias condutas. Esses casos que saem na mídia, por exemplo, da moça com a faca, né? Ou um outro que morava no apartamento, utilizava a arma de airsoft para ficar atirando na sacada das pessoas, em quem passava, ou em cachorro de vizinho fazer barulho, algumas coisas assim. São, apesar da notícia chegar com aquele fato, mostrar aquele momento, aquele recorte, né? É um recorte de uma narrativa. Então, isso aí aconteceu muitas situações. Várias tentativas ocorreram para que cessasse e não cessou, né? Tem situações de dezembro do ano passado, tem um julgado, até a expulsão, a pessoa foi 18 vezes notificada. Então, para você ver o tamanho do... Não vou falar de dificuldade, mas da complexidade para você caracterizar essa possibilidade de expulsão. Isso. Né? Que um juiz, porque você vai ter que convencer o juiz, gente. Quando a gente pensa em convencer o juiz, é em primeiro grau um juiz, no tribunal mais 3. Isso se a situação não subir, porque vai afetar o direito de propriedade que está na Constituição. Então, a gente já está falando de algo que pode, em tese, chegar no STF. Isso. Então, a gente não pode levar isso de forma leve. Qualquer situação já quer expulsar, né? E óbvio que a gente entende a dor, né? Só quem passa por uma situação de violência ou agressão ou qualquer outra situação dessa é doloroso, né? A pessoa vai sentir mal. Só que dentro do direito, isso daí não vai conferir de imediato a possibilidade de que ela perca esse exercício de uma face do direito de propriedade, porque ela não vai... A expulsão não é que ela perde o apartamento, Isso né? que eu ia Isso falar, eu estava também é esperando o importante. momento para inserir Ah, a fala, exatamente. Então, Ela não pode mais morar naquele condomínio, mas ela Exato. continua sendo a proprietária daquele imóvel. Exato, né? Então, aquela utilização que torna incompatível vai ter que cessar. Se isso vai cessar como? Expulsando a pessoa e a família dela dali? Ótimo, é isso que o judiciário vai adotar. E tem uma coisa que está acontecendo, que a gente consegue, que é a restrição do uso de algumas áreas. Também. Porque, às vezes, você não consegue expulsar o condômino e você pode pedir subsidiariamente no processo a restrição do uso da área, ou seja, ela vai ter que entrar e vai direto para o apartamento dela. Isso. Áreas Ela não de vai trânsito só. Isso, ela não vai poder ficar perambulando, dada a situação em que ela já pode aí ter agido de diversas formas, né? Então, tem também esse expediente para quem vive essas situações. E estou de pleno acordo que o sofrimento que a gente tem que passar até ter o êxito e o sucesso de uma decisão como essa, assim como de outras decisões, ele é muito grande.
Eu tenho na justiça aí, acho que inclusive já mencionei aqui no Sindicast, liminares que obrigam determinado conselho, determinada subsíndico, determinado condômino a tratar com respeito os funcionários e prestadores de serviço. Olha o nível das pessoas que a gente tem vivendo em condomínio, porque é o nível da nossa sociedade, em que eu tenho que obrigar alguém a tratar com respeito os funcionários, que eu tenho que obrigar alguém a parar de chamar o outro de ladrão sem comprovações. Então, isso é muito grave, mas até eu conseguir isso no judiciário, tem todo um sofrimento aí de 1 ano e meio, 2 anos para a gente ter esse êxito. E uma coisa que eu acho que a nossa categoria precisa fazer e aprender a fazer cada vez melhor, e aí, né, fazendo aqui a meia-culpa aos advogados, é que a gente sabe que o judiciário, por ser uma demanda escrita, não é oral, você precisa traduzir as palavras, toda a dor, para transportar o julgador ao local do síndico. E fazer essa viagem não é para todo advogado. Por isso que trabalhar com condomínios não é para todo advogado. Não. Porque você tem que colocar o juiz na vivência. E quando eu fui despachar essa liminar, eu lembro que o desembargador começou a rir. Essa liminar dos funcionários, ele doutora, eu não acredito que a gente está aqui discutindo isso. E aí eu falei, excelência, peço desculpas porque depois do mestrado e doutorado, eu tenho que estar aqui despachando com Vossa Excelência para falar sobre obrigar alguém a tratar com respeito os funcionários e os prestadores de serviço. Mas eu vou precisar que Vossa Excelência se coloque no lugar dessas pessoas. Vossa Excelência vai encontrar as páginas tal, um boletim de ocorrência que aconteceu assim, assado, página tal, isso. E aí ele foi vendo, nossa, de fato é uma situação muito grave. Então, o primeiro impacto que ele teve, eu até me arrepiei, o primeiro impacto que ele teve com a situação foi, não, conversa de condomínio, de mimimi pra cá, não. Exato. 2 Maria Florinda brigando aqui, não. Esse foi o primeiro impacto que ele tomou. Até você transportar ele para o lugar de fala, o exercício da empatia, que é difícil ter com papel. Isso a gente tem que aprender a fazer muito bem. E só a experiência do mundo condominial é que te faz entender isso. E os advogados estão percebendo isso cada vez mais. Então, tem a culpa do judiciário, tem a culpa do advogado e tem a culpa da lei, que trata isso com muita de forma muito branda. Não sei se tu concordas comigo. Concordo, Amanda. E eu acho que, assim, como advogado, eu concordo 100%, tá? Quando a gente pensa em, por exemplo, liminar alguma coisa assim, né? A gente já sabe, dentro do direito, o perigo da demora, a probabilidade do direito. Às vezes você foca muito no quão absurdo é aquilo, só que isso já é absurdo por si só. Isso. A gente tem que mostrar, o que você falou basicamente, é o perigo. Qual que é o perigo que está vinculado ao judiciário não tomar uma medida aqui? O que vai acontecer? Olha, excelência, veja o que vai acontecer, mas não é de forma genérica, né? Vai macular a honra. De fato, olha, deixa eu te falar, tal dia, isso está acontecendo, ela não pode chegar, ela não pode fazer isso, recebe mensagem, mostrar. E tudo isso ainda tendo que ter um lado, não seria lúdico, mas assim, seria de cativar aquele destinatário da mensagem, que é o juiz, né? Então, a gente tem que sempre estar pensando e se inovando em como que eu vou chegar no juiz. Que, às vezes, o juiz tem assessores também. Então, a importância de um caso muito grave, você realmente tentar despachar, né? Se for um julgamento no tribunal, vai fazer a sustentação, vai conversar. Porque você nota que, às vezes, não chega para o julgador a gravidade. É isso que a gente verifica. E quando ele toma conhecimento daquilo, ele vai pensar diferente. Porque no judiciário também tem estagiário, também tem procedimento, tem tudo. Então, tem muita decisão que é copia e cola, gente. Não vamos pensar que o juiz está olhando tudo ali. E também faz parte, porque olha tanto de trabalho e de processo que ele tem. Sim. Então, assim, conversa com o seu advogado. O que o seu advogado está fazendo para o outro lado escutar, né? Exato, entendeu? Então, esses dias fui despachar também, daí você vai, tem que ir no fórum, conversa com o juiz, explica. Mesmo assim, às vezes não dá, vamos tentar fazer de outra forma. Hoje em dia, no judiciário, já falando aqui do judiciário um pouco, mas assim,
tem o balcão virtual, às vezes você precisa de alguma coisa. Putz, é super útil, gente. Eu acho que tem muito advogado que nem conhece o balcão virtual, de verdade. Ajuda Eu uso, gente, caramba. todo dia eu uso o balcão. Explica o que é o balcão virtual. O balcão virtual, você... Não explica não. Você vai fazer um curso pra gente, você aí que quer se utilizar das demandas de despachos, de fazer com que o seu processo tenha mais êxito. Espere os cursos do Dr. Fernando Alvarenga no Sindiflix e na Aspro. Através das provas. Isso mesmo, isso mesmo. Eu posso ilustrar uma situação engraçada aqui, né? É uma situação de condomínio antissocial, mas é uma ilustração muito, muito engraçada. Em determinado momento, em um dos condomínios, apareceram alguns orientais que trabalhavam em uma fábrica. E eles acabaram, né, entrando, eram apenas 30 em 2 apartamentos. Nossa. Bastante gente, 15 talvez. em cada apartamento. Quantos metros quadrados tinha esse apartamento? 90 e alguma coisa, Senhora, né? gente. Então, 5 em cada dormitório, né? 3 dormitórios no... Eu tô com um caso de que tem 9 em 35 metros quadrados. Estamos resolvendo agora. Chegou meu conhecimento Proporcionalmente, vocês estão parecidos, tá, E gente? existe, né, aquele conflito, né, cultural, enfim, muitas diferenças, muitas. E nenhum deles falava português nem inglês. E eles colocavam o peixe para secar na sacada. Uma das situações. E outro choque, né, muito complicado. Eles chegavam do trabalho em pleno janeiro, né, aquele verão absurdo, aquele calor, e eles entravam com roupa e tudo na piscina, os 30 ali e tal. Então, o choque era muito grande, né? E depois de um tempo, a gente começou também a ser impactado com o lixo, né? E como eles deixavam o peixe secando, eles limpavam o peixe, não tiravam o lixo e aquelas larvas saíam dos apartamentos e iam pro hall. Caraca. Sim, e aí, mas foram várias tentativas. E aí nós fizemos um abaixo-assinado. Nós enviamos para a empresa. E aí a gente teve que traduzir para o inglês primeiro, depois não deu certo, a gente traduziu para outra língua, né? Para não entregar. Não queria entregar tanto, assim, mas acabamos, né? E aí nós pedimos a remoção, né? Exatamente pelo choque cultural, pelos costumes e tudo mais. E aí a gente conseguiu, né, retirá-los. Mas assim, é um pouco. É até engraçado falar que a gente via peixe pendurado, né? Roupa a gente costuma ver, né? A gente vê, né? Mas assim, a gente se deparava com peixe pendurado ali na sacada, passeando, de repente falava, o que é isso, né? Era um peixe, né? E importante o que tu falaste do abaixo-assinado, a gente teve um caso na Praia Grande, né? Para quem me conhece sabe aí que eu tenho escritório em São Paulo, mas eu também atuo na Baixada Santista. E lá na Praia Grande, não é um caso meu, mas é um caso que repercutiu muito na ocasião. Na Praia Grande... Na Baixada inteira você tem alguns prédios que são muito antigos. E os prédios antigos, eles têm a janelinha do banheiro voltada para o corredor social. Então, você, da janelinha do banheiro, você consegue ter acesso a quem está tomando banho. E aí tinha um senhor que ele pegava a câmera do celular e ele filmava, assim, quem estava no banheiro tomando banho. E ele começou a fazer não só isso, né? Ele não respeitava as pessoas. E ele começou a ter esse comportamento de forma reiterada de assédio. Isso é um assédio sexual. Sim. E aí ele foi pego. Aí eles, depois da comprovação das reiteradas notificações, tinha notificação, teve boletim de ocorrência, que todo mundo fala, eu vou fazer BO pra quê? Se não vai dar em nada. Pra isso. Pra comprovar que aconteceu. É uma notícia do fato. Isso. Sim. É uma notícia. Pode até ser que não dê em nada muito grave lá na frente, mas a sua obrigação enquanto síndico é registrar a ocorrência, né? Você não é polícia, mas você tem que registrar a ocorrência. E tinha BO, e aí eles já tinha uma condômina que tinha conseguido um afastamento, uma prisão preventiva, alguma coisa assim, uma decisão. E eles fizeram o abaixo-assinado, né? Levaram para a Assembleia, foi aprovada a ação para expulsão do condomínio antissocial. E aí, liminarmente, o juiz já mandou ele se afastar do condomínio. E tem inúmeras outras, né, nesse sentido da reiteração, mas o grande ponto é exatamente
reiteração. Comportamento antissocial, ele vai existir uma Exato. vez ou outra, né? Agora, se você reiterar nesse comportamento, é que te dá direito aí a pedir a expulsão por todo esse trâmite, Fernando. E uma parte legal disso que a Mônica falou, que eu acho que a gente não comentou, mas você buscar o proprietário, né? Também. Porque às vezes é uma saída bacana, nos casos, obviamente, que você tem um inquilino, tá, Sim. gente? Mas envia a notificação, seja área de advertência, multa, o que for. Notificação é o documento, tá, gente? Às vezes tem gente que pede assim, quero fazer uma notificação para a pessoa. Ah, mas o que você quer? Não, eu quero só que notifique. Não, entendi que é para notificar, mas do quê, né? Advertência ou é multa? Porque a notificação é o documento. E a penalidade é o que a gente vai escolher ali. Envia para o proprietário. Ele vai ser o responsável da unidade. Às vezes o proprietário nem está sabendo. Não adianta você fazer uma notificação de advertência ou de multa e enviar para o próprio inquilino. Não tem sentido isso. Isso. Até porque a multa você vai aplicar, a maioria das convenções traz isso também, você vai aplicar no proprietário. Isso Então mesmo. tem que falar com ele, tem que buscar. Ah, quero enviar para o inquilino também. Legal, envia, não tem Eu gosto problema. de fazer assim. Mas Para os dois, né? os dois, Inquilino e pelo, proprietário. no mínimo o proprietário. Quer enviar para o inquilino junto, envia para o inquilino junto para ele começar a ver, opa, Até porque isso vai refletir no contrato de locação. Exatamente. Exatamente. Então, no mínimo proprietário. Mas proprietário e inquilino, tá bom também. Às vezes você não quer enviar para o inquilino, entregar em mãos, porque tem medo, ele vai ser bravo, alguma coisa assim, não sei. Mas o proprietário tem que estar sabendo, porque muitas vezes resolve. Sim. Antes de chegar numa expulsão, só de você começar a notificar e formalizar isso, né? Notificar formalizando para o proprietário, porque ele não vai querer ter problema com o condomínio. Não vai. Eu recebi uma ligação tem 20 dias, mais ou menos, de um proprietário falando que não quer ter nenhum dissabor, não quer ter nenhum problema. Enquanto o proprietário morou no condomínio, não teve nenhuma reclamação, nenhuma. Aí até ele falou, eu não quero continuar vendo esse tipo de situação, né? Porque eu mando nesse condomínio, eu envio as notificações para o inquilino e um e-mail com a notificação informando o proprietário. E ele falou, já estou rescindindo, não tem problema, eu vou pagar a multa, são 30 meses, né, de contrato, mas eu não quero mais que o inquilino fique. Muito E bem. não perseguir, né? Quando fala em notificar, não é assim, começar a criar caso da cabeça. Pelo amor de Deus, Não. síndico, não vai fazer abuso aí de fazer qualquer coisa, né? Faz notificação bonitinha, fundamentada, fala com o seu jurídico, coloca lá o que ocorreu. Qual Tem alguma foi prova? o artigo, né? O artigo, que uma foi- prova, tem uma foto? Anexa, gente. Obviamente que se puder, né? Não vai colocar qualquer foto ali, ou uma coisa obscena, ou que tem imagens sensíveis, ou algo do gênero. Tem um vídeo que você pode compartilhar ali daquela unidade, não vai violar direitos de terceiros nem nada, coloca um link ali, a pessoa já vai enxergar, já vai ver. Para não falar depois que é perseguição, porque é o que mais acontece, né? É, tudo vira perseguição. Tudo daí é o Você síndico faz a coisa errada e a gente que está te perseguindo. Exato, né? Então sempre a pessoa acaba querendo utilizar o que ela faz como defesa para a conduta dela, né? É. Então, tá me perseguindo. Notifica certinho, bacaninha, enviando, às vezes dá, né? Óbvio que tem situações que o pessoal, igual esses que acabam chegando no noticiário, né? O pessoal já perde a mão mesmo. Às vezes já... Então, nós já temos 2 desafios aqui, viu? Ai, meu Deus. Ó, para você jogar o conteúdo na Pro, né? E a gente ter acesso também. Condômino antissocial, né? Foi o que a gente... Não, foi balcão virtual. Falar um pouquinho desse expediente, né? Como despachar e tal. E agora o segundo sobre notificações. Sim. Notificações. Tá desafiado. Quero ver se você vai cumprir esse desafio, viu, doutor Fernando? Vou trabalhar bastante para cumprir esse desafio. Vamos ficar no seu pé, né, Mônica? Sim, e o que eu falo sempre, né, nas conversas que eu tenho com outros síndicos, inclusive eu já fiz um workshop relacionado a isso. Eu acho que o síndico tem que notificar antes, por advertência. É lógico que há exceções, ele pode multar prontamente, mas siga o CPC, lá o 726 do CPC, avisa, informa primeiro, para evitar transtorno, para que isso não se volte contra o síndico. Até porque tem algumas convenções que elas te obrigam, porque elas têm uma progressividade. E elas te obrigam a primeiro advertir, né? Verbalmente, e algumas até. Né? Algumas até verbalmente, e depois você progredir Escalomar. antes de você notificar por multa diretamente. Gente, excelente bate-papo.
Ainda teria muita coisa aqui para a gente continuar. Mas quem quiser ter acesso a um conteúdo mais profundo, né, vai precisar estar com a gente todo dia, ligado e vinculado, né, Mônica? Exatamente. Quero agradecer aqui novamente a vocês a disponibilidade para terem vindo. Almoço excelente, contrato assinado com essa parceria que vai dar muito sucesso. A nossa missão é sempre fortalecer o universo condominial e esse tipo de parceria com pessoas sérias, pessoas que estão inseridas no mercado, que fazem, né, aprendem fazendo, estão ali no dia a dia, é o que a gente toma como o que está dando certo. A gente está dando certo quando tem parcerias como a de vocês firmada. Então, muito obrigada. E vou pedir para vocês aqui darem as palavras finais para os nossos internautas. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade maravilhosa de estar aqui com você, Amanda. Sou muito sua fã, você já sabe. Linda. Admiradora também. E o que eu posso falar para você? Venha para as Pro, venha para o Sindiflix. Muito bom! Obrigado, Amanda, pelo convite. Recepção maravilhosa. Conversar, trocar ideia com você sempre é muito bom, porque a gente tem uns papos muito técnicos. Eu gosto de gente que consegue conversar, né? É bacana ter esse diálogo, assim, é estimulante. Agradeço todo mundo que assistiu, né? Quem quiser continuar sabendo, acesse Sindiflix. Prometo que vou tentar trazer o conteúdo. Vai tentar, não. Tu vai trazer. Não tem tentar, né? Fazer vamos ou não fazer, né? Assim, tentar não é uma opção. No CrossFit cara. tem muito isso, não é tentar. É verdade, gente. Ele é crossfiteiro. Tinha esquecido de falar 3.000 disso. remadas, hein? 3.000 remadas. É o Iron Man da advocacia Não, condominialista. há pouco tempo. Ainda não tô pregando sobre Não, a isso menina muito. espere por pouco tempo. Eu tô fora dessa, tá bom? Olha, eu tô fora. Mas parabéns pra você e pra Jennifer que estão nessa jornada aí de Iron Man e Iron Woman. Porque pra mim, CrossFit é isso. Pra mim, 2 malucos. Mas obrigado mesmo. Vou preparar os conteúdos. Tá E para vocês que estão aí, www.sindiflix.com.br, aproveito para te trazer aqui o 50% de desconto nas inspeções dos painéis elétricos de bombas com a Adtronic. A Adtronic faz bombas inteligentes para síndicos inteligentes. Então, quando dá problema numa bomba, ela já faz com que haja a comutação. A bomba que está boa é ligada e a que está ruim avisa o porteiro, avisa o síndico pelo celular, um alto-falante na portaria, para que você chame alguém para consertar a bomba que deu problema e assim você não vai ter falta de água no seu condomínio. Adtronic, bombas inteligentes para síndicos inteligentes. Aproveite o nosso QR Code aí, 50% de desconto para inspeção nos painéis elétricos. Até o próximo sábado, às 11 horas, aqui no Sindicast, do canal do YouTube do Sindiflix. Tchau, tchau.